Olá, queridos estudantes. Vamos começar mais uma aula de física e a gente vai ter o princípio aí da termodinâmica, tudo bem? Mas para isso a gente vai começar agora uma matéria que se chama Estudo dos Gases. Isso aqui vocês vão estar muito familiarizados, muitas coisas disso daqui vocês já estudaram em química e de toda forma, para a gente não ter problema com essa matéria, a gente conseguir seguir em frente com maior tranquilidade, vamos relembrar algumas coisinhas aqui, beleza? Primeiro vamos falar o que é pressão. O que é pressão, galera? Pressão, se você lembrar lá da primeira série, é a força sobre a área. O que isso quer dizer? Quer dizer que quanto você vai aplicar uma força, quanto menor a área de contato que você aplica essa força, maior a pressão. Por exemplo, a caneta. Se e de repente eu fiquei loucão, quero furar alguém com a caneta ou quero furar esse papel, é melhor eu usar a parte pontuda da caneta ou é melhor usar a parte que não tem ponta da caneta? Lógico que é a parte com ponta, né? Porque vai ser bem menor essa área aqui de contato. Como a área de contato é menor, a pressão ela fica muito maior. São grandezas inversamente proporcionais, tudo bem? Beleza, tendo em vista isso, a gente está falando de gás e falar força sobre a área de uma coisa assim que é fluida, de um gás, não faz tanto sentido pra gente, né, gente? Então, quando a gente fala de pressão, além de força, também vem outras coisas da nossa cabeça, né? Por exemplo, pressão hidrostática, pressão da água, a pressão cardíaca, a gente lembra de panela de pressão também, então são muitas coisas, mas em que isso vai ajudar com o gás? Aqui, a panela de pressão ela tem muito mais a ver com o que a gente vai estudar, que é a pressão dos gases, tá bom? No caso, quando a gente fala de gás, a pressão seria assim essa força com que as moléculas estão batendo ali nas paredes do recipiente, tudo bem? Então você vê que um gás pode fazer pressão. Quando a gente vai encher um balão, você sopra, você usa a força do seu pulmão para encher, para ocupar aquele volume ali. Então aquele ar empurra as paredes da bexiga que faz ele encher, tudo bem? Então a gente já sabe o que é pressão. Próxima coisa que a gente tem que saber, que vocês já falaram muito comigo isso em sala de aula, é temperatura. O que é temperatura? Temperatura é o estado de agitação das moléculas, tudo bem? E que você já começa a ver que tem uma relação aí com pressão também, né? Porque se as moléculas estão mais agitadas, mais força elas vão bater na parede do recipiente. A gente vai começar a ver que as coisas estão interligadas a partir daí, dessa interpretação, beleza? E volume? O que é volume que a gente precisa conhecer? Esse volume que eu estou falando não tem nada a ver com o volume lá do carro, do som do carro, não, beleza? Isso aí é outra história. O volume que a gente está falando é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, tudo bem? Ocupa um espaço tridimensional. Então, o gás ele não tem um formato estabelecido, ele ocupa o formato daquilo que você oferece para ele. Se você colocar o gás dentro de um recipiente de um copo e tampar, ele vai ter aquele formato, ou de um cubo, vai ter o formato de um cubo, tudo bem? Ah, só uma coisa, 200 ml, vocês viram aqui, ó, 200 ml, isso daqui, ml, litro, é volume, a gente vai trabalhar muito com isso, tá bom? Beleza. Agora a gente já sabe o que é pressão, a gente já sabe o que é volume, a gente já sabe o que é temperatura. Agora a gente também tem que entender o que é mol. Então aqui fugindo aqui, roubando um pouquinho a parte lá de química, mas vamos lá. O que é um mol, galera? Um mol é uma unidade de medida. É tipo uma dúzia, entendeu? Um mol são 6,02 vezes 10 a 23 de alguma coisa, tudo bem? Então assim, eu coloquei até um exemplo para vocês. Assim como uma dúzia significa 12, um mol significa 6 vezes 10 a 23 de alguma coisa. Então, se você tivesse uma dúzia de ovos, você teria 12 ovos. Se você tivesse um mol de ovos, você teria ovo pra caramba. 6 vezes 10 a 23. Quer dizer que esse número aí seguido de 23 zeros aí, duas casas para frente mais 21 zeros, é muitos ovos. Então, quando a gente fala de gás, de moléculas, a gente sabe que quantas e quantas moléculas não formam um corpo, um gás, então faz mais sentido a gente pegar em grandes porções de mol, tudo bem? E a gente calcula o mol pelo seguinte cálculo. O número de mol é a massa do gás dividido pelo número de o número de mols que você tem nele, tudo bem? Então, beleza. Vamos continuar. Pronto, agora a gente sabe que é pressão, volume, número de mols, temperatura, a gente já pode falar da equação de Clapeyron.
que essa equação é uma expressão matemática proposta pelo físico-químico e engenheiro civil francês Benoît Pierre-Émile Clapeyron. Não sei nem se eu falei certo, deve ter falado errado. E foi formulada para descrever o comportamento de um gás perfeito. Observe a seguinte equação: PV é igual a nRT. Esse R, gente, é uma constante dos gases perfeitos, tá bom? E essa constante a gente usa para 0,082 atm litro por mol Kelvin. Então, primeira coisa que a gente vai observar aqui, que atm é a nossa unidade de medida para pressão, tudo bem? No sistema internacional. Vamos voltar lá atrás. Quando eu falei de pressão, eu falei para vocês que pressão é força sobre área. Força é Newton. A área é metro quadrado. Então, vai nascer Newton por metro quadrado. Nós chamamos isso daqui também de Pascal, tudo bem? É a mesma coisa, então Newton em metro quadrado, metro é a unidade que a gente usa na física, tudo bem? Então a gente, que é equivalente a 10 a quinta, 1 atm é equivalente a 10 a quinta Pascal, tudo bem? Então olha só, a gente vai ter 0,082 litro por mol por Kelvin. Nossa unidade de medida de temperatura vai ser o Kelvin, que é a temperatura absoluta, né? Que a gente usa aí na física, nossa unidade de medida mais usual aí na física, certo? Só que essa constante dos gases, ela pode aparecer com outras caras também. Aqui, se a gente tiver em atm, a gente vai usar dessa forma. Se a gente tiver miligrama por Hg, que é miligrama Hg, que tem a ver com as medidas de mercúrio que a gente usa. Aqui cal, joule, então a gente vai ter muitas e muitas medidas aí, só que vocês não precisam se preocupar. A gente vai mais usar essa e o texto vai te dar essa informação, vocês não precisam se preocupar. O que vocês precisam sempre olhar são as unidades de medida, tá bom? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Determine o número de mols, que é o número de mols, é o Nzinho, de um gás que ocupa um volume de 90 litros. Este gás está a uma pressão de 2 atm e uma temperatura de 100 Kelvin. Já está em Kelvin, já está aqui em litros, já está em atm, e ele quer saber o número de mols. E ele deu aqui a constante dos gases perfeitos para a gente. Agora é só a gente jogar na fórmula. Vamos lá, vou marcar aqui, que eu já até deixei pronta a questão para a gente ganhar tempo. Olha só, PV é igual a nRT. Então vamos substituir pressão. Cadê? Quanto que vale a pressão? 2, colocamos 2. V é volume. 90, colocamos aqui 90. N, não sabemos o que é. Foi o que ele perguntou. Qual é o número de mols? R é a constante que ele deu no texto. E T, aqui em cima, é de temperatura que ele deu também pra gente, que são 100 kelvins. Então vamos lá, 2 vezes 90, 180. 100 vezes esse número é se andar duas casas para frente com a vírgula, vai ficar 8,2. Agora o que a gente tem que fazer é 180 dividido por 8,2. Isso aqui é aproximadamente 21,95 mols, tudo bem? Essa daí é um exemplo de questão de gases perfeitos, de equação fundamental dos gases, tranquilo? Agora vamos dar uma olhada aqui, nessa situação. Aqui você tem um gás dentro de um cilindro. Olha o que a gente vai fazer com esse cilindro aqui, com esse gás. A gente vai apertar ele. Vamos apertar esse cilindro. Opa, peraí. Vamos apertar esse cilindro e vamos esticar. Observe que tem várias moléculas ali. Quando elas estão bem apertadinhas, não tem espaço, elas acabam se chocando ali uma com as outras, né? Vai aumentando a pressão ali dentro, porque imagine você dentro de um trem, de um metrô, e começa a entrar muito, e o metrô, as paredes, igual aqueles filmes, começam a diminuir e vai ficando bem apertada, a pressão vai aumentando. E a gente aumenta, aumenta esse pistão, diminui, a gente vai ficar fazendo um monte de coisa com esse gás, vamos botar fogo nele, vamos esquentar, elevar a temperatura, e vamos observar aqui, PV é igual a nRT. O que acontece? A pressão pode mudar. O volume também pode mudar. Você tinha um volume aqui e agora você tem um volume muito maior. A temperatura também pode mudar, porque a gente esquentou. Só que tem duas coisinhas que a gente não muda, que é o número de mols e essa constante dos gases, que é uma constante. O número de mols não vai mudar a quantidade de matéria que tem lá dentro, porque você está apertando, está esquentando, tá bom? Não vai evaporar nada, já está tudo preso lá dentro. Então, se a gente passar esse T para cá subtraindo, NR é igual a PV sobre 3, a gente vai chegar numa situação, na famosa fórmula
PVT Pivotal, que pressão, volume sobre temperatura, que é o NR, tem que ser igual a NR, ou seja, PVT Pivotal. Pressão inicial, volume inicial sobre temperatura inicial é igual pressão final, volume final sobre temperatura final. Normalmente o zero na física a gente usa como P0, como pressão inicial, só que a gente colocou aqui depois só para dar essa sonoridade do PVT Pivotal, para ficar mais fácil da gente lembrar, tudo bem? Bom, tendo em vista isso, a gente vai falar de algumas transformações gasosas que a gente vai resolver. O que é uma transformação isobárica? Uma transformação isobárica é uma transformação que tem pressão constante. Então vamos desconsiderar a pressão. Então a gente só vai ter que V1T1 é igual a V0T0. Porque já que a pressão é a mesma, ela não vai alterar, só o que vai ter uma relação de volume e temperatura. Próxima que a gente tem é uma transformação isocórica ou isovolumétrica. Transformação isocórica ou isovolumétrica é aquela que o volume permanece constante. Então vamos considerar o volume e vamos deixar só temperatura. O nome que está dando a dica, ó, iso vem de isolar, isocórica. Aqui fica mais fácil a gente enxergar, ó, isovolumétrica, quer dizer, você isola o volume não muda, o volume é o mesmo. Então fica P1 sobre T1 é igual a P0 sobre T0, tudo bem? Essa transformação é isovolumétrica. Por exemplo, é igual você pegar uma panela de pressão, o volume lá dentro não muda. A panela de pressão, considerando que a deformação dela é mínima, quando você esquenta ela, o gás ele vai ter o mesmo volume, então o que vai mudar lá dentro é a pressão e a temperatura. Depois eu vou falar para vocês por que a gente usa a panela de pressão para esquentar a comida. E a transformação isotérmica, que é, já vê o nome, iso, a gente vai isolar a temperatura, ou seja, ela não se altera, só o que altera é a pressão e o volume. E aí a gente vai ter as três transformações. Depois a gente vai falar de uma transformação adiabática mais para frente também. Mas por enquanto, a partir dessas informações, a gente vai conseguir fazer uma série de exercícios e poder estudar para a prova. Tranquilo, galera? É isso daí. Valeu!